Vamos lá. Beleza? Vamos que vamos? Todo mundo aí? Já apertaram o aviãozinho de papel? Já fizeram o spam nosso de cada dia? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus em Eclesiastes 11, 7. Eclesiastes 11, 7 até 12, 7. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração andar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas, e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Esse é o texto que está diante de nós. Estamos na reta final do livro de Eclesiastes. Livro esse que o Bonovox, né, do YouTube, ele escreveu que eu li até o 8. Eu li até o 8. Então eu li até o 8. Bônus. Amanhã eu leio o 8 de novo. Mas esse livro de Eclesiastes, o Bonovox disse que é o livro favorito dele. É o livro favorito dele. Porque o autor de Eclesiastes está buscando o sentido da vida. Não é? Ele busca nos prazeres sexuais, ele busca no dinheiro, ele busca na comida, ele busca na bebida, ele busca no empreendedorismo, em fazer coisas com as mãos dele. E no final de tudo, ele volta para onde de fato existe sentido na vida. Ele volta para o Criador. Ele volta para o Criador, que é onde eu e você podemos de fato encontrar sentido para o nosso viver. E aí aqui, queridos, ele começa e ele tem palavras para os mais velhos aqui nesse texto, e ele tem palavra para os jovens e para todo mundo que está no meio aí. Talvez eu me encontre no meio. Não é? Eu já não sou mais um jovenzinho, os meus cabelos brancos me denunciam, mas também ainda não sou um idoso, né? E serve para todos nós aqui, serve para todos nós. Serve para o Caio Laureano, um menininho aí, meu amigo de 12 anos, não é? Serve para os idosos que estão entre nós. Tem muita coisa aqui nesse texto, Olha só, ele começa falando para pessoas que estão vivendo bastante. Para pessoas que estão tendo uma vida longa, não é? Uma vida longa, vivendo muitos anos. Ele diz: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda.
O primeiro chamado aqui do autor de Eclesiastes é para os nossos irmãos e irmãs idosos, que tendem a no final da vida, a olhar a vida apenas como dias que você tem que aí aguentar, momentos que você tem que agora só suportar até chegar o dia de você falecer. E o autor de Eclesiastes está nos chamando a desfrutar a sua vida toda, para aqueles que vivem bastante. O fato de você estar na terceira idade, o fato de você já não ter mais a força que você tinha antes, não deve ser motivo para você viver a vida como se já não mais houvesse sentido no seu viver. Porque você continua sendo chamado a glorificar a Deus. Com o nível de forças que você tem nesse momento, com as capacidades que você tem nesse momento, com toda a bagagem que Deus te deu até chegar até aqui, mas você continua sendo chamado a glorificar a Deus. Você continua sendo chamado a desfrutar e a se alegrar nos dias que Deus está te dando. Eu me lembro do salmista lá no Salmo 118, verso 24, onde ele diz: "Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele." E isso vale para todos os dias. Isso vale para todos os dias. Os dias que você está vivendo com os seus 80, 90 anos de idade continuam sendo os dias que o Senhor te deu. Os dias que o Senhor te deu. Mas o autor de Eclesiastes, ele nunca vai para um otimismo tolo. Ele nunca vai para esse triunfalismo bobo que muitas vezes as pessoas caem, não é? Que muitas vezes as pessoas caem. Ele diz assim: "Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos." Pois serão muitos. Você que já viveu muitos dias, você que já viveu muitos anos, você sabe que os dias de trevas serão muitos. A gente está vivendo nessa pandemia, né? E começou a circular um texto pela internet, eu não sei quantos de vocês viram esse texto, mas é um texto que diz assim: imagine por um instante que você tenha nascido no ano 1900, não é? Aos 14 anos, você começa a Primeira Guerra Mundial. Aos 18 anos, a Primeira Guerra Mundial termina com 22 milhões de mortos. Depois disso vem uma pandemia mundial, a gripe espanhola, matando 50 milhões de pessoas. E você está vivo com 20 anos. Quando você tem 29 anos, vem uma crise econômica mundial que quebra a Bolsa de Nova York, causando inflação, desemprego e fome. Quando você tem 33 anos, os nazistas chegam ao poder. Quando você tem 39 anos, começa a Segunda Guerra Mundial, e depois ela termina quando você tem 45 e 60 milhões de pessoas morreram. No Holocausto, morrem 6 milhões de judeus. Quando você tem 52 anos, começa a Guerra da Coreia. Com 64 anos, começa a Guerra do Vietnã. Termina quando você tem 75 anos. Não é? Quando você tem 75 anos. E aí ele vai falando sobre isso e fala: uma criança que nasce em 1985 e hoje tem 35 anos, ela acha que os pais dela, os avós dela não sabem de nada, né? Não viveram nada. E está desesperado com essa pandemia. E tem algumas pessoas que nasceram em 1900 e estão passando pela pandemia agora, né? Com 120 anos de idade. Pessoas que viveram muito. Eu estava vendo, ter uma mineira de 119 anos de idade. 119 anos de idade. Viveram tudo isso. E como o autor de Eclesiastes está dizendo, lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. E nós estamos falando apenas de dias de trevas globais. Além dos dias de trevas globais, com certeza tiveram muitos dias de trevas pessoais. De dificuldades da família, de momentos difíceis por quais as pessoas passaram, a perda de um filho, não é? A doença difícil, o desemprego, não é?
Quantos e quantos problemas que as pessoas passam ao longo da vida. O autor de Eclesiastes não fecha os olhos para isso. O autor de Eclesiastes não tem um triunfalismo bobo que finge que isso não existe. Mas ainda assim ele diz: desfrute a sua vida toda. Não chegue num momento da sua vida que você pense: agora não tem mais o que desfrutar. Agora não tem mais no que me alegrar. Agora minha vida não serve mais para absolutamente nada. Não pense assim. Hoje é o dia que o Senhor fez para você. Se alegre nele, regozije-se nele. Aí no versículo 9 ele se volta aos jovens. E ele diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Alegre-se na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Jovens, alegre-se. Jovens, desfrute a vida. Jovem, você tem um monte de coisa para viver ainda, se Deus quiser. Alegre-se, regozije-se. Regozije-se. Não fique perdendo tempo ansiando por coisas que ainda estão por vir. Vivam hoje. Vivam hoje. Não fique pensando: a vida vai fazer sentido quando eu puder namorar. Né? Você que é um pré-adolescente aí. Quando eu puder namorar, aí a vida vai ser boa. Quando eu tirar a carteira de motorista, aí a vida vai ser boa. Quando eu tiver o meu trabalho, o meu salário, aí a vida vai ser... Alegre-se hoje. Regozije-se hoje. Desfrute o hoje que Deus deu para você viver. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Alegre-se. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Parece que ele está ensinando aqui o ensinamento errado da nossa sociedade, que é: siga o seu coração. Siga o seu coração. Se te faz feliz é o que importa. Mas veja, não é disso que o autor de Eclesiastes está falando. Ele diz: siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar, mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Viva a vida, regozije-se, alegre-se, mas faça isso debaixo do contexto do temor do Senhor. Debaixo do contexto do fato de que eu e você sabemos que nós temos um Senhor. Nós temos alguém a quem nós devemos prestar contas. Nós não somos senhores do nosso destino. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos independentes. Não somos. Então alegre-se, jovem. Alegre-se, desfrute, seja feliz e faça isso dentro do contexto do temor do Senhor. Porque a alegria de verdade você vai encontrar é nesse contexto, no contexto do temor do Senhor. Onde Deus nos dá muito mais liberdade do que muita gente pensa, do que muita gente gostaria de acreditar e de afirmar. Dentro desse contexto de liberdade em Cristo, mas dentro desse contexto do temor do Senhor, alegre-se, seja feliz o seu coração, jovem. E aqui ele traz mais uma instrução, ele diz no versículo 10, afaste do coração a ansiedade. Afaste do coração e acabe com o sofrimento do seu corpo. É interessante como ele coloca essas duas coisas juntas, né? Porque muitas vezes a ansiedade do coração traz sofrimento para o corpo. Muitas vezes a gente tem tantas coisas na nossa vida, no nosso coração, pesando o nosso coração, pesando o nosso espírito, e isso começa a afetar até mesmo o nosso corpo. O autor de Eclesiastes diz: afaste do coração a ansiedade. Afaste da sua vida aquilo que agita e traz calor ao seu coração. Afaste isso do seu coração. Por quê? Pois a juventude e o vigor são passageiros. Se você viver uma vida cheia de ansiedade, você vai drenar suas forças.
Se você viver uma vida cheia de ansiedade, de preocupações, o seu corpo, a sua força, o seu vigor vai ser drenado. Faça como nós somos ensinados pelos apóstolos. Leve as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Entreguemos as nossas preocupações aos pés do nosso Criador e descansemos e confiemos nele. Ele está cuidando de nós, inclusive em meio a esta pandemia. Quantas e quantas pessoas ficam ansiosas, preocupadas, desesperadas e a imunidade delas começa a baixar. E elas se tornam mais vulneráveis às dificuldades da vida por causa das ansiedades. Meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor, confie no Senhor. Ele não foi pego de surpresa. A pandemia não o surpreendeu. Ele está no controle do coronavírus. E Ele está usando o coronavírus para o nosso bem e para a glória dEle. Imagina quantas pessoas já se converteram por causa do coronavírus. Eu conheço algumas. Eu pessoalmente conheço algumas pessoas que se converteram por causa do coronavírus. Não que o coronavírus converteu a eles, mas que Deus usou o coronavírus para abrir os olhos deles para o fato de que eles são finitos, para o fato de que eles não são eternos e para o fato de que eles precisavam buscar um relacionamento com aquele que é o eterno, com o Criador dos céus e da terra. Com o Criador dos céus e da terra. Deus está usando. Eu e você podemos descansar nele. Podemos confiar nele. Afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E faça o que no lugar disso? No lugar da ansiedade, o que a gente faz? O que a gente faz? Verso 1 do capítulo 12. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. Ao invés de ficar com o coração atribulado, angustiado, pensando nas circunstâncias difíceis da vida, tentando maquinar coisas para resolver coisas que você não tem o menor controle e não tem como resolver, o que você faz? Enche o seu coração, enche a sua mente do Criador. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se de quem Ele é. Medite nos atributos de Deus. Medite em quem é o teu Deus. Lembre-se do teu Criador nos dias da sua juventude. Se entregue, se consagre a Deus, ao seu Criador, já nos dias da sua juventude. Hoje, enquanto você é jovem, decida isso diante de Deus, decida viver para a glória dEle e mais nada. Decida que tudo que você vai fazer na sua vida, você vai fazer para a glória de Deus. Você vai ser um profissional para a glória de Deus, você vai ser um pai para a glória de Deus, uma mãe para a glória de Deus, um filho para a glória de Deus, um vizinho para a glória de Deus. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se que você vive para Ele. Lembre-se, dedique-se a Ele, enquanto eu e você somos jovens e temos, teoricamente, uma vida inteira pela frente para servirmos ao nosso Criador. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Caio colocou aí Hesed. Lembre-se do amor de Deus, do amor leal de Deus, do amor leal de Deus. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. E aqui, o autor de Eclesiastes começa uma poesia que fala dos fins, dos últimos dias das nossas vidas, dos dias da velhice. E ele usa várias figuras de linguagem para falar sobre isso. Olha só como ele fala. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Ele está falando aqui que os dias
da velhice muitas vezes são como aqueles dias de formação de tempestade, não é? Se escurece tudo, escurece tudo. Aqueles que são de Caldas Novas, né? Aquela primeira tempestade de final de setembro, depois de 5 meses sem chuva na cidade, fica tudo escuro, fica tudo escuro. E aí ele diz assim, quando os guardas da casa tremem, quando os homens fortes, as pernas, caminharem encurvados, quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, ou seja, quando você não estiver mais participando das atividades e ouvindo e participando o que os jovens estão fazendo. Quando você começar a ter o sono leve, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, porque você pode cair a qualquer momento. Quando florir a amendoeira e a sua cabeça ficar branquinha. Quando o gafanhoto parecer um peso e o desejo já não se despertar. Ou seja, quando nós ficarmos velhinhos, braços trêmulos, pernas encurvadas, dentes faltando, ouvido fraco, sono leve, medo de cair, gafanhoto se torna um peso. Então, o que acontece? O homem se vai para o seu lar eterno. Eclesiastes está nos chamando para essa realidade, queridos. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos morrer. Pode ser do coronavírus, pode ser de um acidente. Pensa ontem, aquelas pessoas lá no Líbano, quantas delas esperavam morrer ontem? Quantas delas estavam morrendo de medo de morrer do coronavírus? E morreram de outra coisa, de um acidente, de fertilizantes explodindo num porto. Não é? Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos para o nosso lar eterno. E aqui existe uma pergunta que você precisa se fazer. Qual será o seu lar eterno? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, Ele disse que Ele iria nos preparar um lugar. Ele iria nos preparar um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, Ele disse. Muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Crede em Deus, crede também em mim. E a pergunta para você é, você crê em Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. A sua vida é dele. É para Ele. Porque são essas pessoas que vão para o lar eterno com Jesus. Aquelas pessoas que se arrependerem dos seus pecados e crerem na pessoa e na obra de Jesus. Crerem que Jesus é quem Ele disse que Ele é. Deus. O único caminho para Deus, o único caminho para a salvação. Você crê nisso? Você crê que Jesus é suficiente para a sua salvação? Você crê na pessoa de Jesus? Ele disse que Ele é Deus. Você crê na obra de Jesus? Você crê que Ele viveu uma vida perfeita no seu lugar? E Ele morreu a morte que você merecia morrer? Você crê nisso?
É isso. É isso que vai te garantir um lar eterno com Jesus. Para o lar eterno, todos vamos. A pergunta é, onde será o seu lar eterno? No lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de inferno, longe da presença de Deus por toda a eternidade sofrendo? Ou com Deus por causa de Cristo Jesus? Onde será o seu lar eterno? Sim, versículo 6. Lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Um dia, todos estaremos diante de Deus. Todos seremos julgados por Deus. E a minha pergunta para você é, quando Deus te perguntar, por que eu devo deixar você entrar no meu lar eterno? Você está pronto? Você está pronto? Eu quero fazer uma pesquisa aqui com você. Por favor, ninguém responda por enquanto. Espera eu terminar. Espera eu terminar. Se hoje, você morresse hoje, chegasse diante de Deus, e Deus te perguntasse por que eu devo deixar você entrar no meu lar eterno. Não respondam. Não respondam. Mas o que você responderia? Só pensa na sua mente aí. O que você responderia? O que você responderia? Deixa eu te falar. Se você não sabe a resposta, ou se a sua resposta inclui qualquer coisa que você fez, Deus, porque eu fui na igreja, Deus, porque eu dei o dízimo, Deus, porque eu era membro de igreja, Deus, porque eu fazia devocional com o pastor Felipe, Deus, porque eu tentei ser uma pessoa boa, Deus. Se a sua resposta inclui você, algo que você fez, a sua fé está no lugar errado. Paulo diz que a nossa salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Se a sua confiança para a salvação está em você mesmo, você está confiando em você mesmo, no que você pode fazer, na sua religiosidade. E religiosidade não salva ninguém. Não salva ninguém. Ok? Se a sua religiosidade, se o que você faz pudesse te salvar, se diante de Deus você falasse para Deus, tá aqui, eu fui uma boa pessoa, eu nunca traí meu esposo, nunca traí minha esposa, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu pago meus impostos, eu trabalho. Se esse seu currículo, se Deus olhasse para ele e falasse, tá bom, pode entrar para o meu lar eterno, quem receberia a glória da sua salvação seria você mesmo. Você receberia a glória, porque afinal de contas você estaria sendo salvo pelo que você fez. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que todos nós somos merecedores da ira de Deus. Merecedores da ira de Deus. Mas que Deus, por sua grande misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. A única resposta possível para alguém dar diante de Deus é: eu não mereço, Senhor, mas eu me arrependi dos meus pecados em vida e eu criei na pessoa e na obra de Jesus. O Senhor, pela graça, me deu fé para que eu pudesse crer na pessoa
e na obra de Jesus. Efésios 2 diz: pela graça vocês são salvos, por meio da fé, da fé. E isto que? A graça e a fé não vem de vocês. Não veio de vocês mesmos. Vocês eram incapazes de crer. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Isto não vem de vocês. Não por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Meu amigo, minha amiga, mais cedo ou mais tarde, eu e você, o nosso corpo vai voltar à terra, pó, de onde veio. E o nosso espírito vai voltar a Deus, que o deu. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para estar diante de Deus? Não pelas suas obras, eu não estou falando disso, não são as suas obras que te fazem pronto. Estou falando da tua fé. Estou falando da tua lealdade. Estou falando de para quem você vive. Você está pronto? Porque se você estiver pronto, você pode regozijar todos os dias da sua vida. Você pode se alegrar no seu Criador. Você pode regozijar e confiar mesmo nos dias maus. Você está pronto? Você está pronta? Você está pronta? É isso. É isso. Tudo que eu estou fazendo aqui, meu objetivo é só esse. É só esse. É me certificar de que vocês estão prontos. Vocês estão prontos. A Titanias Moraes está perguntando algo que ontem uma outra irmã me mandou um direct perguntando. Até os eleitos prestarão contas a Deus, serão julgados? Sim. Nós prestaremos contas a Deus, seremos julgados, mas não para condenação. Nunca para condenação. Paulo diz que para aqueles que estão em Cristo já não há condenação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas nós seremos julgados diante de Deus. E isso tem muito a ver com galardões, que é algo nebuloso na Bíblia, difícil de entender ao certo que serão os galardões. Mas existirá esse julgamento, mesmo dos eleitos, por Deus. Não para condenação, porque já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas para galardões. Tá bom? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é isso. É isso. É isso. Você está pronto. Você está pronto. Se você não está, para tudo o que você está fazendo, para tudo o que você está fazendo, e vai a Deus em oração. Reconhece seus pecados. Reconhece os seus pecados. E creia nele. Creia em Jesus Cristo. Creia em quem Jesus Cristo disse que ele é. O único caminho, o único meio de salvação. E creia no que Jesus Cristo fez. Viveu uma vida perfeita no seu lugar. Morreu a morte que eu e você merecíamos morrer. Faça isso agora. Fala para Deus. Paulo disse: se confessarmos com os nossos lábios, se cremos em nosso coração e confessarmos em nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, seremos salvos. Galardões, Kellen. Galardões é um tema difícil na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso, mas ela não fala muito sobre o que são galardões. Eu posso te falar o que eu creio, não morro por essa minha crença, porque de fato a Bíblia não é clara nesse sentido, mas eu creio que galardões tem a ver com posição no reino eterno de Deus. Posição no reino eterno de Deus. Todos os salvos estarão para sempre no reino eterno de Deus. Mas alguns vão ter algumas posições diferentes no reino. E eu creio que isso tem a ver com galardões. Eu não sei ao certo como isso vai ser. A Bíblia não é clara em relação a isso. Mas é isso. É isso. Tá bom? Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar, gente? Vamos orar?
Nossa, já está adiantada a hora, né? Vamos orar? Hoje nós vamos orar a oração que está na página 184. 184. A Linda colocando, né? Vamos nos conhecer pessoalmente no céu. Pensou que legal? A gente faz a reunião das devocionais de Eclesiastes. Galera toda que fez devocional em Eclesiastes, vamos nos reunir para a gente comer uma picanha juntos. Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser muito bom. Oração da página 184. A graça da cruz. A graça da cruz. Ó, meu Salvador, agradeço-te do mais íntimo do meu ser, por tua maravilhosa graça e amor, em levar meu pecado em teu próprio corpo sobre o madeiro. Que a tua cruz seja para mim como a árvore que adoça minhas amargas maras, como a vara que floresce com vida e beleza, como a serpente de bronze que evoca o olhar da fé. Pela tua cruz, crucifica cada um dos meus pecados. Usa-a para aumentar minha intimidade contigo. Faz dela a base de todo o meu conforto, a prontidão para atender a todos os meus deveres, a suma de todas as promessas do Evangelho, o conforto para todas as minhas aflições, o vigor do meu amor, gratidão, graças, a essência mesma da minha religião, e por ela, dá-me aquele descanso, sem descanso, o descanso do louvor incessante. Ó meu Senhor e Salvador, também designaste uma cruz para que eu tomasse e carregasse, uma cruz antes de me dares uma coroa. Tu a designaste como minha porção, mas o meu amor próprio a odeia. As razões carnais são com ela irreconciliáveis. Sem a graça da paciência, não a posso suportar, caminhar com ela, tirar dela proveito. Ó cruz bendita, que misericórdia trazes contigo! Só és considerada odiosa pela minha vontade rebelde, e tida por pesada porque me esquivo de sua carga. Ensina-me, gracioso Senhor e Salvador, que com minha cruz enviaste-me a graça prometida, para que eu possa tomá-la pacientemente, e que minha cruz é teu jugo, que é suave, e teu fardo, que é leve. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.